um endereço, um CEP. Poder dizer eu moro aqui, neste lugar. Algo simples, mas que muitas pessoas no país não têm. Foi pensando nisso que o nosso jovem convidado de hoje montou uma empresa de impacto social que entrega mercadorias e cidadania. Nosso convidado de hoje é Giva Pereira, da Favela Brasil Express. Muito bem-vindo. Agradeço, Bem-vindo, muito obrigado. Giva. Obrigada pela tua presença. Muito bom ter você aqui. Eu agradeço. Giva, você pode nos dizer quem é você? Bom, eu sou Giva Pereira, sou o CEO e o fundador do Favela Brasil Express, tenho 22 anos de idade, sou da comunidade de Paraisópolis e procuro inspirar outros jovens, assim como eu, como minha história, a crescer na vida, ajudar a sua família e ajudar a sua comunidade em volta, através do empreendedorismo e através da geração de trabalho e renda. E que deu a primeira entrevista da vida para mim, que fique registrado. É uma honra para mim, porque naquele momento eu tinha muita vergonha e agora depois de já lá, deu milhares de deslanchei. entrevistas, já tá soltinho. Exatamente. Ô, Giva, vamos contar um pouco da tua história. Você nasceu no distrito de Palmeiras, em Imaculada, no sertão da Paraíba, certo? Exato. Ajudou sua mãe na roça, né? Alguém que você fala sempre com muito carinho. Como é que era a sua vida e da sua família antes de virem aqui para São Paulo? Bom, eu sou da Paraíba, vim para São Paulo, especificamente para Paraisópolis, com 12 anos de idade. Lá na Paraíba, a nossa vida era simples, apesar de ser simples. A gente passava algumas dificuldades, mas não tão grandes quando a gente chegou em Paraisópolis. Eu ajudava minha mãe no campo, meus avós também, meus tios. E a gente tinha uma vida razoavelmente boa lá. Mas a gente decidiu vir para São Paulo, como um sonho de todo bom nordestino, de chegar em São Paulo, ficar rico e ajudar toda a sua família que ficou para trás. Mas quando a gente chegou em Paraisópolis, na favela de Paraisópolis, a gente viu que essa realidade era totalmente diferente. Em uma área de extrema vulnerabilidade social, pessoas passando dificuldade. Foi a partir daí que a gente começou a decidir mudar a nossa vida. Você veio com 12 anos de idade, não é isso? Exatamente, eu vim com 12 anos de idade. E como é que foi chegar naquele local, naquela comunidade ali, que ela já estava bem formada ali, né? Já era muito grande naquela época, não era? Exato. Chegar em Paraisópolis, largar a vida no campo junto com minha família, foi um choque para mim. Apesar da gente ter uma vida difícil lá, não se comparava à realidade de Paraisópolis. A gente morou no barraco com 2 cômodos, junto com primos, primas, tios. Que já moravam aqui? Que já moravam. Foi minha tia que convidou a gente para morar em Paraisópolis. Um barraco de 2 cômodos com 10 pessoas dentro. Em uma área de extrema vulnerabilidade, onde que a gente via pessoas passando necessidade. Então foi um choque para a gente aceitar viver naquela realidade. Foi onde que eu decidi, olhei para minha mãe e falei, não, a gente não merece estar aqui, essas pessoas não merecem estar morando dessa forma. E foi onde que a gente começou a transformar a nossa vida a partir daquele local, a partir de onde que a gente morava. Eu me lembro que, inclusive, você já me contou que nessa casa tinha um córrego também, onde volta e meia entrava água na casa, era uma situação bem precária, né? Exatamente, nessa casa não só entrava rato, como também em momentos de chuva entrava ratos. Corriam todos para lá e a gente ficava numa situação sem saber o que fazer, a não ser subir nas cadeiras, na mesa que estavam lá, e tentar driblar aquela situação. O que você, com essa idade, né, 12 anos, o que você sonhava naquela época? Naquela época eu sonhava justamente em vir para São Paulo e ficar rico e ajudar a família que ficou e principalmente a minha família que estava lá. Então a gente procurou alguns caminhos, nessa época minha família não tinha dinheiro, então foi onde que minha mãe falou, vai estudar, através dos estudos você vai conseguir conquistar tudo que você almeja, inclusive ajudar a sua família que ficou. Aí você foi estudar numa escola ali na região mesmo, escola pública ali em Paraisópolis? Exatamente, o meu ensino fundamental foi todo em escola pública, dentro da comunidade de Paraisópolis. Neste período eu sempre não era uma boa escola naquele período, mas eu sempre procurava ficar um pouco mais ali, conversar com os professores, entender de que forma que eu podia progredir, que eu podia tá avançando além dos alunos que estavam ali para poder transformar a minha vida. E você teve um momento em que fez um concurso para entrar numa escola particular, né? E isso foi importante na sua vida. Conta essa história. Exatamente. Durante o ensino fundamental, eu conheci uma professora que dava aula em uma escola particular e ela me incentivou a se cadastrar em um programa de bolsas.
Foi onde que eu consegui, através desse meu esforço, desse estudo, prestar uma bolsa onde que tinha 20 mil alunos inscritos, de Paraisópolis e outras comunidades em volta, para 50 vagas. Então, eu consegui passar, foi onde que começou toda a minha trajetória, toda a minha escola, com projetos sociais voltados também para o empreendedorismo. Eles voltavam muito para pontos de necessidades da comunidade, onde que eu desenvolvi um projeto. O primeiro projeto, no primeiro ano, foi um sensor de enchente. Isso foi demais. Justamente você já virou empreendedor? Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos de idade. Que legal. E foi Como que era essa invenção? Sim, esse sensor de enchente foi justamente pensando naquele momento que eu vivia junto com a minha família de achar uma solução para a gente não passar por algum problema, de repente até desabamento dentro de casa. Então, basicamente, era um sensor ultrassônico que ele media o nível do córrego e a partir dali ele começava a disparar mensagens por SMS para os moradores daquela região, para eles poderem se retirando daquela região e evitar um desabamento ou até mesmo pegar alguma doença por conta da contaminação daquela água. Você já viu uma entrevista sua que você falava que você é um ponto fora da curva? Acho que justamente por isso, por conta da educação, né? Como é que você vê isso e também com relação aos seus amigos que você já falou na entrevista também, que você perdeu amigos para violência, né? Então, como é que você vê isso, essa questão de ter tido a oportunidade de estudar e outros não, né? Exatamente, eu fico muito feliz assim por mim, por ter tido essa oportunidade de estudar e de mostrar para as pessoas de fora ou de dentro da comunidade que é possível, mas eu fico muito triste por aqueles meus amigos que não conseguiram ter essas oportunidades e às vezes vai até para o mundo o contrário ali do que ele deveria ir. Então, acho que a oportunidade de você poder ter uma família que vai te apoiar naquilo que você quer, naquele seu sonho, eu acho que é o grande pilar para você poder crescer na vida. Então, eu tive bastante amigos meus que foi para o mundo errado e que acabou ou indo preso ou morrendo em diversas coisas e eu não quero isso para o futuro, que é justamente o que eu procuro, que é inspirar jovens e dar a oportunidade de mostrar para eles de que é possível através, inclusive, do empreendedorismo, que é de ajudar a sua família e ajudar as pessoas ali em volta da sua casa, de onde você Vocês mora. têm um grupo ali em Paraisópolis que é muito legal, porque vocês se ajudam muito ali na comunidade. A comunidade de Paraisópolis tem a associação, a União, né, de Moradores e Comerciantes, que é presidida pelo Gilson Rodrigues, que eu sei que vocês são muito amigos. Conta um pouco para a gente da importância dessa comunidade, né? E o que te motivou a trabalhar dentro dessa união de moradores? Bom, a importância deste grupo é que eles estão ajudando as favelas, não só Paraisópolis, mas as favelas do Brasil, através do empreendedorismo e da geração de trabalho e renda. Eu conheci a União de Moradores e Comércio de Paraisópolis e o Gilson Rodrigues em janeiro de 2019, porque eu vi um grande polo ali dentro da União de Moradores, um grande polo de projetos voltado para o social e também para o empreendedorismo de impacto, em que para mim era um mar, era um parque de diversões, porque eu poderia ajudar muito mais pessoas. E ele me deu essa oportunidade, eu comecei com um projeto que se chamava Circuito Paraisópolis das Artes, que tinha o objetivo de levar pessoas de fora da comunidade para dentro da comunidade, com um olhar diferente, com um olhar social, com um olhar artístico, e desmistificar isso que as pessoas falam de dentro da favela. A favela, ela é potente, a favela tem artistas, a favela tem pessoas boas, pessoas que querem trabalhar, tem ideias. Então, no meu período de coordenação, eu trouxe 700 pessoas de 30 países diferentes que voltou com um novo olhar, inclusive, tirou ideias dali, aplicou dentro da sua própria comunidade, dentro do seu próprio bairro, e também outras pessoas que voltaram querendo ajudar essas pessoas para que pudesse desenvolver cada vez mais a comunidade. E acabei, de alguma forma, mexendo com os meus colegas que estudavam comigo e mostrando uma realidade diferente, de que não era só Paraisópolis. Pois é, eu queria saber como é que era essa relação entre você e os outros alunos que eram famílias mais ricas e tal. Como é que era essa relação? Foi bem recebido? Como é que é isso? Eu fui bem recebido, inclusive quebrando esse muro, essa barreira do acesso, esses paradigmas. As pessoas que estão de fora, eles têm ideias sobre as favelas, que é ruim, que às vezes não entram porque vai ser roubado. Mas quando a gente chega e conta real o que é de fato a favela,
eles acabam tendo um olhar diferente, inclusive tendo curiosidade de conhecer essas comunidades. E os alunos, que eram meus colegas que estudavam comigo ali, que eram bolsistas, eles também tinham essa curiosidade e achavam que era outra coisa totalmente diferente, que não ia conseguir ser rico porque morava numa favela. E eu acho que isso quebra um pouco a bolha, sair dali daquela bolha de ser só favela ali, ser só o mundo que você está predestinado a viver só naquilo. Não, a gente tem que quebrar essa bolha, trazendo pessoas de fora. Inclusive tem uma frase que eu tive recentemente na Colômbia, que as pessoas falam que a insegurança, ela não se combate com segurança, ela se combate com convivência. Então, quando a gente convida pessoas para conhecer a comunidade com um olhar diferente, elas são estimuladas a ver coisas que de fato estão ali, não o que as pessoas acham que é a comunidade ou o que se falam por aí na TV. Então a gente quer transformar esse olhar a partir da convivência, trazendo pessoas para conhecer a comunidade. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta com a entrevista aqui com o Giva Pereira. A gente está de volta com a entrevista aqui com Giva Pereira, da Favela Brasil Express. Giva, durante a pandemia, me lembro muito que Paraisópolis virou referência, não só aqui para São Paulo, como para outras localidades. Vocês se organizaram de uma forma impressionante para levar ajuda de alimentos, de saúde. Conta para a gente quais foram ali as maiores dificuldades que você participou ali junto com aquele movimento, né? Sim. Além de gerar inspiração para as favelas do Brasil, também gerou inspiração para outras comunidades fora do Brasil. Para a Colômbia, a gente levou essa iniciativa lá para Medellín e Bogotá. Algumas lideranças acabaram vendo o que a gente estava fazendo e copiando a gente como uma forma de estímulo e de incentivá-los, a gente foi até lá visitar e levar também essa ajuda humanitária. Bom, acho que para falar um pouco de ajuda, dessa ajuda humanitária durante o processo de Covid, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, que é falar do G10 Favelas. O G10 Favelas é um bloco de líderes empreendedores formados pelas 10 maiores favelas do Brasil, em que tem um potencial de consumo em um ano de 7,2 bilhões de reais. Então, a gente decidiu, em 2019, reunir essas favelas com o objetivo de transformá-las através do empreendedorismo a fim de gerar trabalho e renda. A gente tinha algumas iniciativas que começaram durante o G10 Favelas, que é o Bistrô, o programa de culinária voltado para capacitação de mulheres e abrir restaurantes, o Costurando Sonhos Brasil, para capacitação também e formar costureiras para poder vender para outras comunidades. E durante o processo de pandemia, a gente sentiu uma necessidade de que precisava transformar algumas iniciativas que já existiam para poder salvar as favelas do Brasil. Porque quando falava de Covid, não falava de favela, de como que a gente iria passar por esse momento. A gente foi literalmente largado à própria sorte, então a gente precisou criar momentos e iniciativas para que a gente pudesse salvar essas favelas. Tudo se começou em Paraisópolis. A gente transformou o projeto de culinária em um projeto que fabricasse marmitas para distribuir para a comunidade de Paraisópolis, o projeto de costura para produzir máscaras e entregar para as favelas, e também outras, tem uma agência de comunicação também que ficou focado mais para comunicar essa chegada do Covid, de como que a gente ia passar por isso para as favelas. E um grande momento foi quando a gente criou o movimento dos presidentes de rua. A gente precisava organizar a comunidade, precisava avisar para eles que eles precisavam ficar em casa. O que eram os presidentes de rua? Os presidentes de rua era um morador voluntário que cuidava de 50 famílias, que passava informações para a gente poder ajudar essas famílias de forma efetiva. Vocês encontraram uma dificuldade que era o mapeamento da região, né? E aí vocês pensaram num projeto para isso. Conta um pouco. Bom, a gente utilizou esses presidentes de rua como CEPs. Então, eles eram pontos de apoio durante esse processo de pandemia. Durante essa fase de mitigação da Covid-19, eles eram CEPs, os endereços em que esses alimentos chegavam, cestas básicas, marmitas, máscaras. E depois a gente teve um segundo momento, que é o momento de recuperação da economia dessas comunidades. Então, nesse segundo momento, nós transformamos essas iniciativas em agentes que pudessem desenvolver a economia dessas comunidades. E a partir desse mapeamento desses presidentes de rua, a gente decidiu resolver um problema que já era anterior à Covid, mas se agravou muito mais nesse período, que era o recebimento de encomendas de compras do e-commerce por moradores dentro das comunidades. Então, quando o morador ia comprar dentro desse e-commerce,
ele não recebia esse produto, muitas vezes por preconceito, às vezes porque ele não achava o endereço, ou quando É ele porque ia, não tinha, né, o mapeamento correto, né? né, não tinha um Não mapeamento tinha da de rua, comunidade, CEP, né? não E tinha. também tem uma resistência das próprias empresas de entregar lá com medo de violência, né? E Tinha tudo as duas mais. questões, a falta de um mapa preciso e a questão da segurança, né? Tinha alguns problemas de receber esse produto na porta de casa, que era às vezes por falta de endereço, que às vezes o entregador ele entrava dentro da comunidade, mas não tinha um endereço, e outras vezes porque o aplicativo de entrega bloqueava, delimitando como região de risco, ou até mesmo preconceito. Às vezes o aplicativo nem bloqueava, mas o entregador tinha medo de ser assaltado caso entrasse dentro da comunidade, e essa não era a realidade. E fazer o mapa não foi uma tarefa simples, Fazer o né? Que eu mapa me não lembro foi que você uma me contou que vocês suaram, né? Como é que foi? Nossa, a gente suou. A gente precisava adaptar esse mapa dos presentes de rua a esse novo mapa que era de receber essas encomendas. Então, a gente saiu na rua, literalmente, pegou um papel, uma folha, desenhava assim como se fosse uma rua. Não existia, Não né? existia nada, não existia um mapeamento que a prefeitura fornece, né? Então, a gente começou a desenhar as casinhas e começou a colocar o número. Por exemplo, o número 1 é do lado do número 1000, que é do lado do número 50. Não tinha lógica o número. Não tinha a lógica. numeração. Não tinha. Então a gente fez esse mapa, colocou do jeito que era de fato, que estava escrito ali. Aí a gente mesmo começou a numerar essas casas. Colocava, então o número 50 é o número 1, então o número 1000 é o número 2, então o número 300 é o número 3. E a gente fez o nosso próprio mapeamento. Quanto tempo para fazer isso? Olha, demorou uns 2 meses. E a gente não tinha tecnologia para isso, a gente fez na mão no papel. Inclusive tem um mapa enorme assim Vocês na parede. guardaram isso? A gente guardou. Tem um mapa enorme na parede que você olha assim e você fala, meu, vocês são loucos, vocês gastou 2 vezes nisso. Foi colando um papel Foi no colando olho. no Imagina o trabalho. Mas vocês depois fizeram uma parceria com o Google, não foi? Sim, a gente tem uma parceria com a Google Maps, a Plus Codes, que é uma iniciativa dentro da Google, junto com a Americanas. A Americanas ajudou a financiar este projeto, que é basicamente uma tecnologia em que o morador ele vai lá, ele dá um PIN no Google Maps na casa dele e é gerado um código alfanumérico em que aquele vai ser o endereço dele. Então ele vai poder utilizar o endereço para receber encomenda, para fazer cadastro no banco, para fazer cadastro do filho na escola. Ele não substitui o endereço convencional, que é um endereço estipulado pelos governos. Uhum. Mas ele é como se fosse uma opção para a gente poder driblar esse problema que é do endereçamento. Sim. E você começou a distribuir como? Tinha já um grupo? Você começou a distribuir de que maneira? A gente começou a distribuir pelos próprios presentes de rua, que eles conheciam a comunidade. Então, vou dar um exemplo aqui. O seu João, ele comprou um celular nas lojas americanas. Esse celular chegou até nosso centro de distribuição. A gente ia lá no sistema, pesquisava de quem o seu João era atendido pelos presentes de rua. Então, o seu João era atendido pela Dona Maria. Falava, Dona Maria, tem uma encomenda aqui pro seu João tá. que ele precisa receber. Você vem aqui coletar e entregar na casa A dele? Dona Maria virou então uma entregadora. Virou entregadora, exatamente. Arrumou emprego então para um monte de presidentes de rua. Arrumou emprego. E hoje eles são remunerados para isso. Todo mundo dentro do Favela Brasil Express, né? Explica direito o que é esse empreendimento e o que ele faz. Bom, o Favela Brasil Express é uma startup que desbloqueia os CEPs das favelas dentro do mapa do e-commerce brasileiro. Então, a gente, desbloqueando esses CEPs, faz com que o morador que consome pela internet, ele consegue fazer com que esse produto chegue na porta da casa dele. Então, antes o problema que ele tinha de não receber, hoje ele consegue receber e faz com que ele consuma. Tem quantos funcionários hoje? Hoje nós temos cerca de 350 funcionários. Que legal. E está em 7 favelas no Brasil, em 4 estados. E o salário médio é quanto hoje do entregador? O salário médio de um entregador é de R$ 3.500. Então, ele recebe... Ele, na real, é um prestador de serviço. Ele emite nota. Então, ele recebe de acordo com o que ele entrega. O que eu achei interessante é que, uma vez a gente conversando lá em Paraisópolis, você me falava que em vários momentos você pensava em desistir, porque, claro, qualquer início de negócio é difícil, né? Até começar a dar lucro o negócio. E aí, o que você pensava, Giva, quando você olhava ali para aquele pessoal que estava ali com você naquele início? O que sustentava ali para você não desistir do negócio? Olha, eu tive vários momentos, assim, eu comecei sozinho, eu ia lá na parceira, buscava os pacotes, acordava 3 horas da manhã, ia buscar, levava até Paraisópolis, fazia a triagem, todo o processo de separação, e eu mesmo
fazia a entrega desses produtos durante o dia todo. Ia dormir, às vezes, 1h da manhã e fiz isso durante um mês. Tem uma história até que você ficou com febre, não foi isso? Eu ia chegar nisso. Meu, e chegou um momento, assim, na primeira semana, ia de domingo a domingo. Na primeira semana, eu falei, meu, por que eu tô fazendo isso? Aí vinha a história de pessoas que não conseguiam receber em casa. Eu mesmo tive esse problema. E foi quando eu tive febre. Eu falei, meu, não vou fazer mais isso, não aguento. E mesmo com febre, eu falei, não, eu acredito nesse projeto. Eu acredito nisso, eu vou pra cima, eu vou fazer, eu vou transformar a vida dessas pessoas. Eu vou dar dignidade pra pessoa poder receber um produto dentro de casa. E também tinha a questão do preconceito das próprias empresas. No começo foi um momento difícil pra gente poder começar com a empresa que tinha essa demanda reprimida dentro da comunidade. Porque a empresa no início não levava ali para dentro do centro de distribuição, você ia buscar, Sim. é isso? A empresa ela não levava justamente com medo de ser roubado. Eu falava, não, vamos testar no modelo de que eu acompanho o caminhão de um ponto até o outro, vou andando se for preciso. E neste momento a gente passou dificuldade justamente com as empresas. Eles falavam pra gente, por que eu vou confiar em você se tiveram outras pessoas que tentaram fazer isso e não conseguiram, e o porquê que você vai conseguir. Eu explicava o modelo, como é que era, enfim. Para vocês terem uma noção, hoje só em Paraisópolis, a gente tem uma demanda de 3.500 entregas por dia. Nossa. E antes, para começar, a empresa falava, eu vou te dar um pacote para você entregar, e se você entregar, semana que vem você entrega 2, semana... Então, para a gente passar por esse processo de 1, 2, 3, 4... De conquistar a confiança. E conquistar a confiança foi muito complicado. E hoje são quantas empresas? Hoje são 7 empresas que estão atuando com a gente. Hoje no Brasil a gente está em torno de 9.000 entregas por dia em todas essas bases. Paraisópolis é o maior volume porque é o local onde que é o nosso laboratório, é o local onde que a gente testa os modelos. Inclusive a gente já está testando o nosso sistema próprio de entregas. Está dando certo, a gente está conectando com as empresas para poder transformar em uma só, a Favela Brasil Express. E essas entregas lá dentro são feitas com o quê? Com carrinhos, bicicletas? De que forma? Olha, essas entregas são feitas com bikes, com tuk-tuks, que é um veículo elétrico que é bem tradicional na China. É um tuk-tuk elétrico. É carro, moto, a pé, dependendo da distância também. Olá, eu sou o Giva Pereira, estamos aqui na operação Casas Bahia na Comunidade, que é uma parceria com a Via Varejo, que tem o objetivo de desbloquear os CEPs das favelas dentro do mapa do e-commerce brasileiro e faz com que o morador possa receber o produto na porta da sua casa e também tem o objetivo de desenvolver socialmente e economicamente as comunidades de todo o Brasil. Vem conhecer com a gente a operação. Estamos aqui na operação da Casas Bahia na Comunidade, em parceria com Favela Brasil Express, e este local é onde que ocorre todo o processo de logística, desde o recebimento do caminhão até a entrega na porta do morador final. Então, basicamente, o morador ele vai efetuar a compra na loja das Casas Bahia na internet, a gente vai receber até esse ponto de distribuição e nós vamos fazer a entrega na porta do morador final. Aqui também nós atuamos com outra modalidade, que se chama o Mini Hub, que é dentro da loja das Casas Bahia no estacionamento. Caso o morador ele efetuar esse pedido pela internet e esse produto estiver disponível na própria loja, nós conseguimos retirar na loja e entregar na porta da casa dele com mais eficiência e agilidade. E o que você ouve dos entregadores e que tiveram oportunidade de trabalho ali dentro da comunidade, como você falou, vários muitas vezes nem tem, né? E de quem recebe, assim, o que você ouve? Olha, nos primeiros dias que eu tive a oportunidade de poder estar fazendo essas entregas porta a porta, eu ouvi morador falar que achava que nunca ia receber na porta de casa. Eu já vi gente chorar, falando, eu achava que isso era impossível. Giva, você falou que guardou o mapa, né? Você já voltou a olhar para ele e o que você sente quando você olha para ele? Olha, quando eu olho para aquele mapa, eu tenho uma sensação de orgulho, assim, tipo, até me emociono. Eu tenho uma sensação de orgulho porque muitas pessoas que não acreditaram que não ia dar certo me chamaram de louco, inclusive, falou, sai dessa, você vai arrumar confusão, você não tá fazendo nada aí, você tá só arrumando briga. Falei, não, eu vou fazer com que dê certo. E trazendo, inclusive, empresas de referência em mapeamento, como a Google Maps, a Plus Codes, e mostrar para eles também aquele mapa que eu estava fazendo, me traz uma sensação de orgulho de que está dando certo. Aquele sonho que eu tinha lá atrás está sendo realizado hoje, que eu posso transformar vidas, né? Transformar pessoas, não só a minha, não só da minha família, mas de terceiros. O que é ser brasileiro? Olha, ser brasileiro
acreditar nas pessoas, acreditar que as pessoas têm força de empreender. E principalmente uma inspiração que eu tenho bastante são nas mulheres. Esses presidentes de rua que a gente tem no Brasil, os mais de 4.002 presidentes de rua, 80% são mulheres. Então, neste momento de mitigação da Covid-19, elas foram para a rua com a falta de desemprego, com a fome batendo na porta, inclusive com a crise da Covid, que não estava sendo fácil, você saía na rua, você era contaminado. Essas mulheres foram para a luta, que além de cuidar de 50 famílias, elas cuidavam da sua própria família dentro de casa. Então, é acreditar nas pessoas, é poder gerar oportunidade, as pessoas terem oportunidade e lutar todo mundo junto. Apesar do Brasil ter essa polarização que a gente tem hoje, que quando tem um objetivo comum a gente se une. É uma comunidade. O que é de fato é ser favela, é ser unido. Giva, obrigada Muito por obrigado. compartilhar Eu sua história agradeço. com a gente. Foi muito bom te receber. Para mim é um prazer estar aqui podendo contar a minha história de vida, poder, talvez de alguma forma, inspirar outros jovens, inspirar outras favelas, outras pessoas, de que é possível, de que a favela é potente, de que a gente tem boas histórias, tem boas pessoas que podem ser inspiradoras para outros jovens e transformar esse Brasil. É o que vai acontecer. Bom demais te ouvir. Obrigado. Com certeza. Obrigada. E obrigada a Obrigado. você por estar sempre aqui com a gente. A gente se vê no próximo. Tchau.